a Deus. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do 13 até o 23. Essa palavra Deus tem colocado nos nossos corações. A confissão de Pedro. Vamos ler a Bíblia e em seguida faremos mais uma oração. Diz assim o texto: que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pai celeste Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui nessa noite, para louvor e glória do Senhor. Já cantamos louvores, oramos, demos glória ao teu nome santo. Chegou a hora, meu Deus, de ouvirmos a tua preciosa palavra, meu Deus. Que o teu Espírito fale aos nossos corações, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, mas que ela produza um resultado glorioso, meu Deus, nas nossas vidas, ó Pai. E que ao final de tudo o teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós observamos aqui, irmãos, Jesus, embora dono de toda a sabedoria, como já foi entoado o cântico aqui ao Senhor, como homem ele faz duas perguntas no primeiro momento aos seus discípulos. Ele diz para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? O que estão falando de mim aí por fora? Jesus faz essa primeira pergunta para os discípulos. Ele queria saber o que as pessoas lá fora estavam dizendo a respeito dele. Na sequência, Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Na primeira pergunta, os discípulos disseram: tem gente que fala que o Senhor é Elias, é João Batista, é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus interrompe, chama eles para um particular. Jesus chama eles para uma situação mais direta. O Senhor está chamando eu e você nessa noite para um particular, para uma situação mais direta. Você não veio aqui na igreja só por um costume, só por uma rotina, só por uma coisa um compromisso que você tem durante a semana. Você veio aqui, Deus tem um encontro contigo nessa noite. Ele não está interessado só nas coisas que acontecem lá fora, embora Ele seja soberano e Ele tenha o controle absoluto de todas as coisas. Ele está muito interessado em fazer uma grande obra na sua vida aqui nessa noite. E é muito importante que o crente tenha essa definição. Quem é Jesus da minha vida? O que é Jesus para mim? O que Jesus quer de mim? Qual é a razão da minha existência? Por que eu fui criado? Eu já passei por tantas experiências nessa vida, umas boas, outras nem tanto. Mas qual é o fundamento da minha existência? Você que entrou aqui nessa noite perguntando isso, eu já te dou a resposta vinda da parte de Deus. Você foi criado para louvor e glória daquele que criou todas as coisas. Ô glória! Pedro, isso não é coisa de carne não, Pedro.
Foi o Pai que revelou isso para você. Foi o Pai que mostrou isso para você. E aí Jesus diz, aleluia, Jesus continuando aqui a sua revelação para a sua igreja, ele diz que sobre esta confissão ele edificaria a sua igreja. Você sabia que Jesus tem uma igreja? Porque é muito comum atualmente, o pastor Ivanildo deu aqui uma introdução bem interessante sobre esse assunto. É muito comum as pessoas falarem hoje para nós, e às vezes a gente, sem vigiar, acaba concordando. Não precisa de igreja para falar com Deus. Não precisa de igreja para ter comunhão com o Pai. Não precisa de igreja para servir a Deus. Embora isso seja uma meia verdade, e ela alcança no máximo aí 50%, porque o Senhor não está limitado a um templo feito por mãos humanas, mas congregar é fundamental, irmãos. Congregar é mandamento do Senhor. Se você ler Hebreus 10, 25, você vai descobrir isso. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, aleluia. Na igreja primitiva, os cristãos perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, e eles estavam todos os dias no templo, louvando e bendizendo ao Senhor. E o Senhor acrescentava à igreja as almas que iam sendo salvas, aleluia. Congregar é bênção de Deus, irmãos. Congregar é um presente do céu para as nossas vidas. É congregando que nós ouvimos os testemunhos, as pregações, os ensinos, os louvores. Olhe para o irmão que está perto de você e diga para ele assim: você precisa congregar. E eu prometo que é a última vez que eu falo isso, tá? Não gosto muito desse negócio, não. É só essa vez que eu vou falar isso, tá? É que nós precisamos congregar, irmãos. Nós precisamos congregar, irmãos. Não à toa estou aqui com vocês nessa noite. Eu preciso congregar. A igreja não é perfeita. A igreja não é aquele símbolo de perfeição, mesmo porque ela é formada por seres humanos. Mas a igreja do Senhor ainda é o melhor lugar que existe nesse mundo para ouvir a palavra de Deus, para crescer em comunhão com o Senhor. Não deixe a sua congregação, louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem uma igreja assim. Os sábios desse mundo dizem assim: Jesus não veio criar uma religião. Não veio. Aí você fica pensando, é mesmo, né? Aí você se depara com esse texto, opa, isso é mesmo, acabou. Ele tem uma igreja, louvado seja Deus. E o meu desafio é fazer parte dessa igreja. Já se perguntou isso? Será que eu faço parte da igreja de Cristo? Se você teve um encontro com o Senhor, se você recebeu Ele como Senhor e Salvador de sua alma, pode ter certeza, ainda que ao seu coração, ainda que a sua mente, que a sua família, ainda que os espíritos, ainda que o mundo diga que não, mas o Senhor, aleluia, recebeu a sua vida, escreveu o seu nome no céu, e você faz parte da minha igreja, louvado seja Deus. Ele tem uma igreja. A igreja de Cristo sempre foi uma. Ela tem suas diferentes placas, denominações, costumes, mas a igreja do Senhor Jesus sempre foi uma. Sempre foi uma. Foi assim que ela foi crescendo no decorrer dos séculos, sempre sendo uma. E aí, com o passar dos anos, os apóstolos partiram, os discípulos dos apóstolos deram sequência à pregação do Evangelho. E os estudiosos dividem a história dessa igreja em 3 períodos. Do ano 30 até 590 é a igreja antiga. Do ano 590 até 1517 é a igreja medieval. E de 1517 até os nossos dias é a igreja moderna. A igreja depois da reforma protestante. A igreja de Cristo sempre foi uma. Muitos homens tentaram dividi-la. Mas seja qual for a placa, seja qual for a denominação, seja qual for o ramo do cristianismo, quando tocar a trombeta, aleluia, o Senhor reunirá a sua igreja dentre todas elas, aleluia. E eu quero estar lá junto com você, me alegrando na presença de Deus. A igreja de Cristo sempre foi uma. No decorrer dos séculos, alguns penderam mais para o grupo dos fundamentalistas,
que eram aqueles homens e mulheres mais inteligentes, mais letrados na palavra, mais sábios na palavra de Deus, que organizaram as doutrinas da Bíblia. Esses foram os fundamentalistas. Do outro lado, tinha os pietistas. Não confunda com petistas, é pietistas. Quem foram os pietistas? Foram aqueles irmãos que entendiam que a religião, a fé cristã era mais voltada para o coração. Não era tanto a questão da letra, era a questão do sentimento, das emoções, da alegria, de sentir o calor, a unção, a glória, a presença de Deus na vida. Então eles sempre, muitas vezes, tinham até uma certa diferença entre eles. Não tinham tanta comunhão entre os fundamentalistas e entre os pietistas. E no meio de todos esses lados do cristianismo, tinha aqueles que eram mais equilibrados entre eles. Tinham aqueles que eram homens e mulheres da palavra e do Espírito, louvado seja Deus. Na minha opinião, na minha humilde opinião, esses eram os irmãos mais sábios, porque eles pegavam o que tinha de melhor dos fundamentalistas, que era a veracidade da palavra de Deus, mas não abriam mão de sentir a unção e a glória, a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Aleluia. Eu não sei se você se encaixa mais pelo lado dos fundamentalistas ou pelo lado dos mais emotivos, os pietistas, mas eu lhe aconselho, aleluia, abre o seu coração para a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela transforma as nossas vidas, glória a Deus. Os mais sábios eram equilibrados, porque é o mesmo Deus que me ensina que eu tenho que saber o que é trindade, que eu tenho que saber o que é arrebatamento, que eu tenho que saber o que é, aleluia, a parousia do Senhor, como muitos teólogos falam. Eu preciso também ter comunhão com Deus. Eu não posso ter só informações sobre Deus, eu tenho que sentir o calor, a alegria da sua presença. A palavra tem que arder, aleluia, a palavra tem que fazer efeito, louvado seja Deus. Eu não posso entrar num culto como esse vazio e sair pior, não. Eu preciso me derramar aos pés do meu Senhor, aleluia. Eu tenho que sentir a presença do meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso desafio, equilibrar os fundamentos com a alma, louvado seja Deus. A adoração em espírito e em verdade, glória ao nome de Jesus. Você pode ser um verdadeiro adorador nessa noite, adorando o Pai em espírito e em verdade, aleluia. Essa é a adoração que Ele se agrada. E a partir de 1517, a igreja, mesmo sendo uma, ela estava muito acostumada com muitas doutrinas e costumes pagãos. Mesmo sendo uma, ela estava muito manchada pelo pecado, pela impureza, pela corrupção do mundo. E no meio dessa igreja, Deus levanta um homem chamado Lutero, e outros homens e mulheres também junto com ele, para tentarem chamar a igreja para uma santidade maior, para um compromisso maior, para um temor maior a Deus. E eles não foram muito bem interpretados. Eles foram considerados como que rebeldes, como que pessoas que queriam ver o mal da igreja. Sabe aquele irmão que olha no fundo dos seus olhos e diz para você: isso não te faz bem, isso não faz bem para a sua alma, isso não é bom para você? Ele não é o seu inimigo, não. Ele é o melhor amigo, é a melhor amiga que você tem. Glória. Aleluia, aquele que te confronta, aquele que te mostra a verdade, aquele que te mostra o caminho certo. Aleluia, é enviado do céu, aleluia, para te mostrar que nós precisamos levar a nossa vida cristã a sério, que nós precisamos crescer em maturidade na presença de Deus. Desconfie daquele irmão, daquela irmã, que tudo quanto você fala e faz diante dele, ele está lá sempre com tapinha nas suas costas, sempre concordando com tudo que você fala para ele. O verdadeiro amigo, aleluia, é aquele que tem coragem de falar para nós que nós estamos errados muitas vezes. Valorize essas verdadeiras amizades, porque elas não são muitas. E aí a história continua. Esses homens de Deus, Lutero, Calvino, Knox, John Hus e suas esposas, logicamente, quem era casado, deram início ao movimento chamado de Reforma Protestante. Nós somos frutos dessa obra, dos reformadores.
A CAP é fruto dessa obra dos reformadores, porque nossos irmãos chamaram a igreja, dentro da própria igreja, para ela se tornar mais parecida com Jesus, porque ela parecia com tudo na Idade Média, menos com Jesus. Eis o nosso desafio. Parecemos com Jesus, irmãos? Lá na escola, na vizinhança, na família, dentro e fora da igreja, nós parecemos com Jesus. Paulo disse que nós somos embaixadores dele. E aí a gente olha para a nossa vida, para as nossas atitudes e fala: Senhor, isso é impossível. Com a graça de Deus é possível. E a graça dele está presente aqui nessa noite, para nos ajudar a caminhar, aleluia, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória ao nome de Jesus. E a história continua. Esses homens deram suas vidas, seu tempo, espírito, alma e corpo, empenhados em defender a veracidade do Evangelho, a pregação da palavra, a vida com Deus. E eles elaboraram 5 fundamentos, 5 bases que ultrapassaram séculos e chegou até nós. Seja de qual ramo você for, fundamentalista ou pietista, pentecostal ou mais reservado, mais na sua, existem 5 bases que esses reformadores defenderam com unhas e dentes. 5 bases bíblicas para a igreja de Cristo continuar ligada a Ele, não ser só um movimento religioso. São as chamadas 5 solas, ou 5 somentes, ou 5 fundamentos. A primeira é sola scriptura, é uma palavra em latim. Eu vou falar em português para ficar bem claro: somente a Escritura. A segunda, somente a graça. A terceira, somente a fé. A quarta, somente Cristo. E a quinta, somente a Deus, a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite, para que aconteça o que acontecer, você esteja firmado nessas 5 bases. Porque é muito comum nos dias atuais, tem tanta gente se desviado da presença de Deus, irmãos. Tem tanta gente se afastado por qualquer coisa que acontece na igreja. E quando a gente tem a palavra de Deus como fundamento da nossa alma, aleluia, nada nos afasta da presença do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem as coisas deste mundo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas só fica firme na presença do Senhor quem tem a palavra de Deus como âncora da sua alma. E essa é a primeira, sola scriptura, somente a Escritura. O pastor nos antecedeu aqui, disse que tem tanta gente oferecendo aí chave, vassoura. Eu ouvi um recentemente oferecendo uma caixinha de promessa por R$1.039. O outro ofereceu vassoura ungida por R$1.000, sendo que lá na frente de casa passa um vendendo uma vassoura, um rodo e uma pá por R$10. Irmão, o negócio está feio, está só por Deus. E tudo é dito em nome da igreja, e vira chacota, e vira piadinha, está aí, está na mídia aí. E aí a gente começa a olhar para essas coisas e fala: Jesus, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? É permissão do Senhor, irmãos, para que aquele que estiver ligado na videira continue olhando para Jesus, aleluia. Continue tendo a palavra como a âncora para o seu pé. Irmão, é muito estranho um crente que não tem comunhão com a palavra de Deus. E a primeira base que os reformadores nos ensinaram para a igreja continuar sendo igreja é ter, aleluia, somente a palavra como sua regra de fé e conduta. Louvado seja Deus. O salmista disse no Salmo 119, versículo 130: a exposição da tua palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse lá no deserto, na tentação com o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Numa outra parte o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Irmão, se eu fosse depender só do testemunho da igreja, só dos trabalhos que acontecem na igreja para continuar sendo crente, eu já estava no mundo, pastor. Estava.
Porque quando a gente começa a olhar para os defeitos da igreja, a gente começa a se afastar da presença de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, aleluia, nós, aleluia, reconhecemos sempre aquele que nos chamou. Nós reconhecemos sempre aquele, aleluia, que sonda os rins e os corações. Nós conhecemos melhor aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, aleluia. Firme o seu coração e a sua alma na Bíblia. Firme o seu coração e a sua alma na palavra de Deus. E o Senhor vai te dar graça para permanecer sempre na presença dEle. Sem Bíblia, irmão, não dá para ser crente. Não dá, pastor Adriano, não dá. Sem Bíblia não dá para ser crente, irmãos. Sem Bíblia o mundo é mais atrativo. Sem Bíblia os prazeres da carne reinam. Sem Bíblia, irmãos, a gente não tem fundamento. Sem Bíblia, irmãos, a igreja fica estranha. Sem Bíblia a igreja não é igreja. Aleluia, o Senhor nos conclama nessa noite, aleluia, aleluia, fixe o seu coração na palavra de Deus, aleluia, firmado na palavra, você será uma bênção na presença do Senhor. Uma vez Jesus pregando para uma multidão, e o povo estava alvoroçado ali por conta dos milagres. Aí Jesus começa a pregar de uma forma mais dura, mais estranha para eles. Ele fala assim, ó: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E aqueles mais curiosos que queriam mais ver os milagres, vamos embora, vamos estar com uma palavra estranha aí. Ele virou canibal, agora o que é? Né? Não, vamos embora. Foi um monte embora, irmãos. E aí, no monte embora. Aí o Pedro falou assim: Jesus, muda aí o sermão, muda aí a palavra, porque tá estranho, o povo tá indo embora. Aí Jesus falou para ele assim: você quer ir também? Essa é a palavra. Tem que ter compromisso comigo, tem que viver a palavra. Essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra do reino de Deus. Aí o Pedro respira fundo e diz: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, a Bíblia tem que ser o fundamento da nossa fé. É olhando para a Bíblia que nós vamos perceber que tem irmãos que ainda estão em processo de maturidade, de libertação, que ainda estão, o Senhor ainda está trabalhando na vida deles, assim como também está trabalhando na nossa. É olhando para a Bíblia que a gente vai encontrar, aleluia, fundamento para perdoar aquele que nos machuca. É olhando para a Bíblia que nós vamos encontrar o remédio certo para a enfermidade da nossa alma. É olhando para a Bíblia, aleluia, que nós vamos chegar até o céu de glória, louvado seja o nome do Senhor. Preciso da Bíblia, irmãos. Eu poderia parar só nesse primeiro aqui e já estaria satisfeito. Precisamos da Bíblia, irmãos. Quando nós ficamos um dia sem meditar na palavra de Deus, esse dia é estranho, pastor. Esse dia parece que a gente desviou desse dia, irmãos. Parece que esse dia ficou um dia que deveria ser riscado da linha do nosso tempo. Precisamos meditar mais na palavra, irmãos. Precisamos ter a palavra de Deus como alimento, como alicerce da nossa alma. Sem Bíblia nós ficamos estranhos. Não fique um estranho na presença de Deus. Tenha a palavra de Deus como regra de fé e prática, e o Senhor fará uma grande obra na sua vida. Esse foi o primeiro fundamento dos reformadores. O segundo, somente a graça. Depois da Escritura, eles entenderam que outro fundamento é a graça de Deus. Não é só ficar lendo Bíblia. A questão não é só ler Bíblia. Além da leitura da palavra, precisamos da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É reconhecer que eu estou aqui, não é pelos meus méritos, que você não está aqui só porque você é bom, porque você é melhor que os seus parentes. Não. Muitas vezes é porque somos os piores da nossa família. É que a gente não quer reconhecer isso. Mas a graça de Deus nos alcançou. A bondade, o amor que nós não merecemos, a benevolência, aleluia, o favor de Deus alcançou a minha alma e alcançou a tua alma. Como explicar? A gente não gostava de igreja, pastores. De jeito nenhum. Eu, pelo menos, queria distância de igreja. Aleluia. Maloqueiro e sofredor.
Oh, meu Deus. Só Jesus para mudar isso, irmãos. E Ele muda. A graça de Deus alcançou a minha vida e a sua. Aleluia. Quando ficar fraquinho, desanimado, desiludido, decepcionado com a igreja, lembre-se que a graça do Senhor te chamou, aleluia, te tirou do mundo de escuridão, abriu os seus olhos, escreveu o seu nome no céu, aleluia, e está te dando força para caminhar até o dia de hoje, aleluia. Aleluia. A graça do Senhor te basta nessa noite, meu irmão. A graça do Senhor te basta nessa noite, minha irmã. A graça de Deus está derramada nos nossos corações. E isso é fundamental, entender isso. Ele me amou primeiro. Ele me escolheu primeiro. Ele tinha um plano antes de eu querer pensar em servi-lo. Ele já tinha um plano muito bem marcado para a minha vida e a sua. Terceiro, somente a fé. A igreja do tempo medieval ensinava que você tinha que comprar um pedacinho da cruz de Cristo, que você tinha que comprar um pedacinho do cabelo da Maria, que você tinha que comprar lá um sabonete diferente. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. É verdade. Aí vem os reformadores e falam assim: é pela fé, o justo viverá pela fé, aleluia. Ô irmão, se você tem uma boa conta bancária, glória a Deus, hein? Parabéns, Deus abençoe. Mas se você não tem um centavo no seu bolso, o Senhor te ama do mesmo jeito, aleluia. Aleluia, a graça de Deus alcançou a sua vida do mesmo jeito, aleluia. Aleluia, porque o justo viverá pela fé, louvado seja o nome do Senhor. É a fé que o Senhor plantou no nosso coração, louvado seja Deus. Nós não precisamos colocar essa fé em supostos mediadores, não. Essa fé tem que ser alicerçada na pessoa bendita do Senhor, que nos chamou, que nos deu a sua palavra, que nos deu a sua graça e ainda colocou fé no nosso coração. Aleluia. Irmãos, eu só tenho um pedacinho de fé, irmãos. Só tenho um carocinho assim, uma semente bem pequenininha. É o suficiente para Deus fazer uma grande obra, louvado seja Deus. Eu costumo dizer que é melhor ter um fusquinha de fé em Cristo do que uma carreta de fé em outras pessoas, em outras divindades inventadas pela criação humana. É melhor ter um pouquinho de fé em Jesus. Aí você vai ouvindo a palavra vai gerando fé no seu coração. Daqui a pouco você está um homem ou uma mulher cheio de fé na presença do Senhor. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Que a fé em Cristo seja sempre o seu diferencial, aleluia. Mais uma quarta, somente Cristo, solos Cristos. O quarto fundamento. Não se esqueça, o primeiro, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, e agora somente Cristo. Lá na igreja medieval, tinha um monte de supostos santos que você tinha que fazer orações para eles, para que eles levassem o seu pedido até Deus. Aí os reformadores ensinaram: não precisa não. Não, porque o véu do templo foi rasgado, aleluia, desde que o véu se abriu, aleluia, todos os cristãos têm o mesmo acesso à presença de Deus, aleluia. Também esses obreiros que estão aqui, os pastores da igreja, eles têm comunhão, eles têm intimidade, eles têm alegria, eles sentem a presença de Deus. Ei, você aí da porta, você também pode ter esse mesmo acesso. Ei, você que está sentado, aleluia, esse mesmo fogo, essa mesma glória, essa mesma unção, aleluia, ela não faz acepção de pessoas, ela está presente aqui nessa noite, aleluia. Você pode sentir a presença de Deus em nosso meio. Arabachando e afanagassai, olete e assarabassai, aleluia. A presença de Deus não faz acepção de pessoa. Eu já vi até desviado sentir falar em língua estranha com o Senhor, porque a unção que Ele dá, Ele não se arrepende, aleluia. Você ainda tem unção, louvado seja Deus. Oh glória! Já viu isso? Um desviado irmão? É só abrir o coração e a unção de Deus desce na casa. Louvado seja Deus. Precisamos, irmãos. Precisamos, louvado seja Deus, ter Jesus como fundamento da nossa vida. É fundamental que o cristão entenda que o seu alvo é Cristo, aleluia.
É fundamental que o cristão entenda que antes de compromisso com uma igreja, com um pastor, com um pregador, com a família, com o marido, com a esposa, aleluia, o nosso compromisso maior é com Cristo, aleluia. A família pode estar toda bagunçada, aleluia, lá na empresa pode estar tudo contra você. Quando o alvo é Cristo, irmãos, aleluia, há tempo que a tempestade vem, mas há tempo em que Ele acalma a tempestade, vai seguir uma grande bonança na sua caminhada, aleluia. Creia em Cristo Jesus, aleluia. E com tempestade ou sem tempestade, aleluia, caminhe com Cristo, aleluia. E até por cima das águas você será capaz de caminhar, aleluia. Com Cristo é diferente, irmãos. Com Cristo é diferente. Ele não vai te impedir de você entrar lá na jaula dos leões. Ele não vai te poupar, de repente, você entrar na fornalha de fogo, aleluia. Que disse isso é mentiroso. Que a vida cristã é só rosas, é só vitória, é só alegria, é só conquista. Ele permite muitas vezes a gente entrar lá na cova dos leões. Ele permite muitas vezes a gente entrar lá na fornalha de fogo, aleluia. Mas a sua comunhão com Ele fará com que Ele entre junto com você, e o leão vai dormir, e o fogo não vai te consumir, aleluia. A chama não arderá em você, aleluia. As dificuldades da vida não vão te submergir, não vão te sufocar, aleluia. Porque nesse mundo você pode ter aflição, mas nele você tem paz, nele você tem vitória, nele você tem conquista, nele você tem cura, nele você tem prosperidade, nele você tem a salvação da sua alma, aleluia. É em Jesus que está a nossa vitória, louvado seja Deus. A igreja, irmãos, a Bíblia retrata a igreja como o corpo de Cristo. Eu não sei qual é a sua função como membro desse corpo. De repente você está bem pertinho da cabeça, né? E a cabeça é uma metáfora para Cristo. Ele comanda. É dele que vem as ordens, a direção, a orientação. E nós somos o corpo. De repente você está com o pescoço bem pertinho ali da cabeça, bem em comunhão. Ou você pode estar lá o dedinho medindo do pé. O importante é estar no corpo, aleluia. Porque cada membro desse corpo tem um valor precioso. Cada membro desse corpo foi criado pelo Senhor com um propósito maravilhoso. O importante é ter Jesus como cabeça, aleluia. Você está no corpo, crente? Você está inserido nesse corpo? Jesus é o cabeça da sua vida. Jesus é quem ordena, quem dá direcionamento para você, aleluia. Que a gente volte a se submeter ao cabeça do corpo, ao cabeça da igreja, ao Senhor do universo, aleluia. Cristo, irmãos. A mensagem que mais me deixa alegre, aleluia, de pregar na igreja é falar sobre Ele. Eu gosto de falar do Abraão, do José, do Davi, da Maria, uma grande mulher de Deus. Pense numa mulher exemplar, irmã Maria. Gosto muito de falar dela, do Pedro, do Paulo, mas não tem nada melhor, aleluia, do que falar de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para pagar o preço do nosso resgate, da nossa salvação, do nosso pecado, aleluia. E em breve, aleluia, Ele voltará para buscar a sua amada igreja, aleluia. Irmão, firme a tua vida em Cristo, aleluia, e você será um cristão maduro na presença de Deus. O Lucas, que foi o autor do Atos dos Apóstolos, ele chega a afirmar que em nenhum outro há salvação, aleluia. Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus, o Filho de Deus, aleluia, é o Senhor e Salvador da nossa alma, louvado seja Deus. Os reformadores em 1517 e nos anos seguintes entenderam: a igreja precisa ter esses 5 fundamentos, e o principal deles é Cristo, é Jesus, é Senhor, é o Salvador, aleluia.
é aquele que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte e há de voltar. Aleluia. Quando Jesus ascende aos céus, depois que ressurgiu dentre os mortos, ressuscitou, os discípulos ficaram olhando assim, irmãos, ó, aleluia, para o céu. Aí apareceram dois varões, os anjos ali, e olharam para os discípulos e falaram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado às alturas há de voltar, aleluia. Irmão, firme a sua alma em Cristo, porque Ele há de voltar para nos arrancar desse mundo de tribulação, aleluia. Glória a Deus. Essa esperança, essa convicção da nossa alma, aleluia, essa certeza de estar ligado em Jesus, não pode nunca, aleluia, sair do nosso coração. E para finalizar, são 9 horas. Somente a Deus a glória. Os reformadores entenderam desde aquele momento que a glória só pertence a Deus, que o mérito, a virtude, o louvor, tudo deve ser direcionado a Deus, irmãos. Eu posso me alegrar com as conquistas que tenho nesse mundo, com um bom trabalho, com um belo lar, com uma bela família, por Deus nos usar na obra dele. Isso tudo é lindo demais, irmãos. Mas toda glória, todo louvor e toda adoração devem ser sempre direcionados ao Senhor e somente a Ele, aleluia. Havia muitos líderes na igreja medieval, o Papa e outros subordinados a ele, que se consideravam representantes de Deus aqui na terra, e muitos deles eram idolatrados. Quantos pastores, quantos cantores e pregadores hoje são tão idolatrados? Aleluia. Um dos fundamentos da igreja reformada era somente a Deus a glória, aleluia. Não firme a sua fé em homens, não firme a sua fé em mulheres, firme a sua fé no Senhor, porque toda honra e toda glória só pertence a Deus, aleluia. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Jesus tem sim uma igreja, aleluia. Ele tem uma igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aleluia. A igreja de Cristo. E nós precisamos fazer parte dela. Seja fundamentalista ou pietista, ou da palavra e do Espírito, um equilíbrio entre eles. O importante é ter certeza que nós fazemos parte da igreja de Cristo. Palmas para Jesus. Deus abençoe a sua vida.